Oi, gente. Em meio a essa turbulência, essa efervescência violenta, confusa, tumultuada das comunicações, das redes sociais, do excesso de conteúdo, do transbordar de ideias, de pensamentos e de uma comunicação muito falha e, infelizmente, muito bélica, muito violenta, eu, Nana Lacerda, artista, na verdade, abolicionista, que fala em direitos, em defesa dos direitos animais, vou me arvorar aqui a abordar um tema que é o boicote ou o consumo de produtos que direta ou indiretamente exploram animais. Antes de qualquer coisa, eu gosto sempre de fazer alguns adendos. A gente já sabe que a comunicação hoje ela é doente. A gente instaurou um poder, como criou uma espada que a gente nunca se preparou internamente para aprender a manejar. Então, o nosso avanço tecnológico é imenso, é rápido, e ele não previu que a substituição dos valores éticos, morais, da ternura, do amor, por avanços tecnológicos, não tinha como dar certo. Mas com essa falta de previsão, com essa falta de responsabilidade, que eu prefiro dizer assim, nós criamos um mundo com uma comunicação doente, perigosa, falha demais, porque a gente, em vez da gente conseguir se entender, a gente consegue se desentender permanentemente. Amigos, amores, famílias, todo mundo consegue se desentender. Mesmo quando falam do mesmo assunto, mesmo quando defendem a mesma coisa, mesmo quando tentam emprestar o seu poder a outro, mesmo quando a proposta é renunciar em parte dos seus direitos ou transferi-los, ser porta-voz de quem não tem esses direitos. Mesmo assim, a gente consegue brigar. Minha preocupação gira em torno de entender que o que me parece, a maneira como eu leio, é que nós nos habituamos, nós nos acostumamos a isso. Em vez de combater a guerra, em vez de combater a violência, em vez de combater o ódio, nós preferimos nos habituar a ele, a ponto muitas vezes de perder o discernimento, a ponto de muitas vezes confundir o lixo com a comida. E a gente não apenas se habituou, como a gente se preparou tanto para isso, para viver a adaptação ao lixo, ao que é nefasto, ao que é destrutivo, que a gente passou a entender que isso faz parte de tudo que a gente tem como identidade. Então, sem briga, parece que a gente não resolveu nada. É uma sabotagem da nossa mente que nos faz parar para pensar e falar assim, parece que se eu não brigar, eu não lutei. Parece que se eu não ferir, se eu não agredir, se eu não maltratar, se eu não me colocar contra, parece que eu não ganhei nada. Mesmo que aparentemente aquilo pelo qual lutamos seja conquistado. Porque parece que a gente perdeu mesmo a linha de discernimento, os nossos olhos se turvaram. Eu não vou falar com poucas palavras, eu disse isso no começo, lá atrás, quando eu comecei a fazer essas nossas conversas, esses nossos encontros. Eu disse, eu não quero falar superficialmente sobre nada, porque a minha vida começou muito antes de eu nascer. Eu vivo hoje escolhas que fizeram por mim, eu obedeço leis que eu não pude escolher. Então, eu não quero falar das coisas com esse imediatismo de quem tem vida de mosca de fruta. Eu preciso me responsabilizar por legados, por coisas que eu vou deixar aí e não se sabe para quando. Ao mesmo tempo que eu também não posso fazer coisas que vai parecer tipo aquele filme de ficção científica que a pessoa aparece num vídeo. Olá, tudo bem? Se você está me vendo, é porque nós já estamos em 3019. Eu já estou morta há muitos milênios. Entende? Eu não quero fazer esse tipo de coisa. Eu acho que o adequado seria a gente se responsabilizar por todo o tempo em que a gente existe, produz, consome, comunica, se relaciona.
Isso posto, eu preciso deixar claro que tudo que eu digo nas nossas conversas não passa de um convite para a gente conversar de forma mais pacífica, mais lúcida, mais presente, mais consciente, e faz parte de uma experiência diária que eu tenho na minha vida desde quando eu era criança e tomei conhecimento de mim, passando por todas as minhas experiências de adolescência e juventude, e hoje madura com uma família que experimenta junto comigo e renova inclusive essas experiências quando elas são feitas por uma criança de 12, 13 anos, como é o caso do meu filho, e em contextos sempre renovados. Não é a verdade. Eu também estou procurando a verdade. Eu não sei o que é a verdade. Mas eu acredito muito no que eu faço. Porque hoje, para mim, a forma, ela não é mais importante do que o sentido de nada. Nem da minha própria aparência, quando eu vou lá e coloco uma florzinha no meu cabelo. Isso é uma mensagem de paz, uma mensagem de poesia, é uma mensagem do quanto eu tenho afinidade com a natureza, com a beleza das flores, com a singeleza das flores. Não é colocada aqui à toa, aleatoriamente. Nada para mim tem importância na forma mais. Eu tenho um caminho de busca nisso. Sou praticante da filosofia de um mestre que ensinou a renúncia, que saiu do seu reino e foi meditar nas montanhas e fez jejum por 6 anos. Então, eu tenho um trabalho nisso. E justamente por ter compreendido algumas coisinhas, é que eu tenho empatia com quem nem começou esse caminho. E chegou aqui e está aqui. Não há julgamento. Mas eu realmente acredito que a gente tem um complexo de coisas muito grandes e a gente não pode subestimar as pessoas que são sim capazes de entender o que eu estou dizendo. Porque às vezes vem alguém e diz assim, mas Nana, fulano não está entendendo, tem um pessoal que não está nem te ouvindo, que não está nem te entendendo. Eu sempre penso que as pessoas não ouvem e não entendem nada que elas não queiram. Independente se elas têm um intelecto preparado, bem trabalhado, ou se elas são muito simples ou muito precárias. Simples assim. Ontem eu fiz uma postagem onde eu coloquei uma frase que eu não vou citar referência porque não tenho certeza. Que está dito assim: tentar discutir sobre como alguém que não quer aceitar a verdade equivale a tentar dar remédio para uma pessoa morta. Porque é assim. Alguém que não quer falar sobre aquilo, especialmente porque a gente coloca a verdade é um termo que foi muito mistificado, né? Por conta das questões religiosas. Quando fala, verdade, parece que é uma coisa de um Deus, né? Não, não é isso. Vamos falar da realidade, então. Que é isso que a gente vive todo dia. Então, por isso que eu gosto de falar de realidade e não de verdade, assim como prefiro falar de ética em vez de falar de moralidade, porque a moralidade também foi distorcida do ponto de vista religioso, castrador e tal. E aí algumas pessoas falaram assim, Nana, faz uma live e fala a respeito disso, porque eu não entendi a sua frase nessa afirmação. E aí eu queria dizer assim, quando a gente vai falar com alguém que não quer ouvir, não importa. É a mesma coisa de você pegar uma porta trancada, uma porta de ferro e ficar batendo nela com um ramalhete enorme de rosas. A porta está fechada. Não importa se é rosas ou se é lixo, não vai entrar. E aí, eu acredito que todos nós temos, ou intelectualmente, ou intuitivamente, condição de entender qualquer coisa. Qualquer coisa. Mas precisa ter uma disposição interna. Se não há disposição interna, tanto faz. E é por isso que eu falo de uma maneira profunda, de uma maneira, como se diz, que eu dou muitas voltas e que eu falo de coisas de forma lenta, longa, extensa, porque essa é a maneira que eu sei falar, que não é a mais certa, mas ela é a maneira que eu sei falar. Mas eu acredito que quem quer ouvir, entende. E quem não quer, não entende. Até porque eu me abro para dúvidas. Se as pessoas falarem, não, mas eu não entendi tal coisa. Então, tá bom, eu vou tentar te explicar de uma outra maneira. E a gente vai se entender. Então, assim, hoje não dá pra gente falar se tal coisa tá certo, se tal coisa tá errada, fazendo julgamentos através de deduções precipitadas, sem um preparo de terreno.
Porque de verdade a gente vai estar cometendo falhas de injustiça. E não é isso que a gente quer. Se a gente pretende uma revolução, a gente precisa cuidar das sementes dessa revolução. Por isso eu sempre afirmo, não é que nós tenhamos que ser mesquinhos e dar essas sementes para um público seleto e avaliar, julgar quem pode receber. Mas a gente precisa ter um carinho e um respeito pelas sementes que carregamos. As sementes que são aquilo que a gente acredita como algo bom, algo que vai modificar o mundo, algo que vai realmente trazer benefício coletivo. Qualquer benefício individual não é nada, ele não dura. O benefício é coletivo. E eu tenho que cuidar da semente. Se eu vou entregar essa semente na mão de qualquer pessoa, equivale eu colocar a semente na pedra. Pode brotar? Pode, mas a chance é muito pequena e a gente não está esbanjando semente e nem semeadores. Tem muito pouca gente hoje com disposição de semear de sol a sol, abrindo mão dos seus confortos, abrindo mão dos seus desejos para ficar ali cultivando semente. Então, para que jogar essas sementes no vento? Eu venho de uma filosofia, como eu disse, em que o mestre diz que tudo é a motivação. Se a gente não tem uma boa motivação, a ação tanto faz. Se eu vou fazer uma coisa por fazer ou pensando exclusivamente no meu bem-estar ou naquilo que eu acredito, desconsiderando o que o outro acredita, pode receber, tanto faz. Eu posso plantar flores, eu posso beijar e abraçar, eu posso dar qualquer coisa. Mas as pessoas que vão receber não vão conseguir tocar aquilo, porque o veículo que foi transmitido é um veículo contaminado. Eu aprendi bastante sobre a filosofia dos 3 potes. Nós temos na nossa mente 3 potes. Um está emborcado, nada entra. O outro está sujo, tudo que entra contamina. E o outro está furado, entra, mas não permanece. Se a gente mantém a nossa mente nessa configuração de ser um desses 3 potes, ou às vezes até os 3 ao mesmo tempo, nada vai dar certo. Então eu não posso deixar de falar isso para depois falar de boicote. Claro que as pessoas vão falar, mas Nana, vai logo, fala logo sobre esse creme bem me quer aí, e esse requeijão, requeijói que faz eu nem sei se é o requeijói, hein? Mas eu sei que é o requeijão de soja que fez propaganda falando, se você quer comer um estrogonofe, mas não pode lidar com a lactose, tome o requeijão de soja. O outro, sabe, aquele seu churrasco delicioso, temos a pastinha de soja com alho. E eu não posso falar sobre essa conduta antiética sem antes falar por que eu considero isso tão danoso. Eu tenho visto que esse assunto se intensifica e se estende à medida que a gente se comunica dentro de redes sociais, onde as pessoas não têm uma aproximação suficiente para sanar toda essa violência através de um entendimento. Nós nos comunicamos teoricamente com 5.000 pessoas de contato efetivo dentro das nossas redes sociais, né, dos nossos perfis no Facebook, mas nós nos comunicamos com 7 bilhões de pessoas. Às vezes eu falo 8 porque já estamos em 7 bilhões, 800 milhões e lá vai cacetada, fora os não catalogados. E são energias presentes. Essas pessoas estão presentes no mundo, mesmo que elas não estejam lá postando coisa alguma, curtindo ou compartilhando, é uma energia presente. Essas pessoas desejam, essas pessoas sentem medo, sentem raiva, sentem dor, têm necessidades, elas precisam contar. Hoje nós não temos o direito de falar as coisas numa rede social acreditando que nós só estamos falando para quem quer ouvir ou para quem está. Não! Hoje é claro, as pessoas manifestam os seus desejos, tem letras garrafais, postagens coloridas. A gente afirma lá que fulano de tal vá para tal lugar e coloca lá em amarelo gritante ou laranja com uma letra garrafal. Todo mundo vai receber isso, não é só o fulano. Antes a gente podia ter amizade com gregos e troianos e se manter relativamente neutros. Muitas pessoas fizeram mau uso dessa isenção e traíram todo mundo ou usaram todo mundo. Mas a gente tinha preservava alguma intimidade. Hoje não.
Porque eu digo assim, olha só, mas você é contra ou a favor o X pintado de listrado? Eu digo, eu não quero falar sobre isso, porque isso não é relevante no meu trabalho. Eu não quero falar sobre isso. Aí a pessoa fala, mas então eu vou descobrir. Aí ela vai lá na minha rede social e ela descobre alguém que faz uso do X pintado de listrado. E ela é contra, ela acha que o X tem que ser de bolinha. Então ela acha lá e fala assim, Nana Lacerda é uma X pintada de listrado, porque eu vi ela na companhia de fulano de tal. Então todo mundo que for X pintado de listrado me exclua, porque eu sou X de bolinha. E ela não sabe nada sobre mim, mas ela sabe o suficiente para o julgamento dela. Isso é terrível, porque mais cedo ou mais tarde a gente precisa se posicionar. Hoje não tem mais essa de não vou fazer a escolha, você tem que fazer a escolha, porque quem não escolhe, escolhe não escolher e escolhe que os outros escolham por você. Isso é muito sério. Então, perder as divisas dos valores morais, éticos, dos valores internos, dos valores que nos unem, para nos apropriar de uma fala que fala em estratégia, em ação, mas às vezes é ação desprovida de consideração interna. Essa ação vai dar no que se não em guerra? Hoje as pessoas se habituaram a gostar de brigar, porque elas se sentem poderosas, elas não achavam que elas eram capazes de xingar alguém. Mas com a proteção de uma tela de computador, ela se sentiu capaz e ela se sente forte quando ela sente raiva. Porque a raiva faz ela falar para a pessoa, suma da minha vida, eu não quero você. Por quê? Porque vai um, vem oito. Que todo mundo virou biscoito, porque eu falo assim, eu não quero nem saber, eu tiro esses fulanos, aí daqui a pouco aparecem outros cicranos e nós viramos facções, nós nos transformamos em núcleos de guerra, né? Nós temos isso instaurado nas sociedades, não é só na Síria não, isso está acontecendo o tempo todo, do nosso lado. Porque a gente não consegue mais se sentir capaz de destruir aquela opinião que a gente tem em favor de se aproximar do outro. A gente se apropria daquela ideia e vai até o fim com ela. Não existe mais freio, só tem acelerador. E aí, voltamos então à questão do boicote, do consumo. E eu vou dizer, sem consciência, eu não vou me posicionar. Somos poucos amigos que nos acompanhamos mutuamente. Não há por que eu ficar falando o que eu acho sobre o aborto, sobre o uso de turbante. Se eu precisar expressar isso em 10 linhas, eu não vou falar. Porque um amor não cabe num tweet. Porque 10 linhas não cabe a história de uma humanidade. Não cabe todas as nossas lágrimas, não cabe todas as nossas dores, não cabe todos os nossos amores, não cabe toda a nossa gratidão, não cabe. E esses posts nos obrigam. Você não quer falar pouco, não? Então eu vou falar que se você não quer falar pouco, você não tem direito a um post laranja. E aí todo mundo vai fazer uso do post laranja e ninguém mais vai olhar daqui a algum tempo um texto que estiver escrito em preto e branco. E nada do que a gente disser vai fazer mais sentido. Porque todo dia a gente é empurrado por um sistema que nos amesquinha, que nos torna menores, que nos torna menos capaz de estar perto das pessoas. Eu não faço questão de publicidade, eu não faço questão de curtidas, likes, seguidores, inscritos. O meu canal Vegana é a Mãe tá lá. As moscas. Por quê? Porque eu não faço questão de ter 200 mil likes e pessoas falando coisas absurdas. Eu visitei esses dias por uma questão de pesquisa antropológica mesmo. Tem uma mulher no YouTube que ela é uma mulher adulta e ao que tudo consta, ela é dotada das faculdades mentais dela, assim, ela não tem nenhuma, não é portadora de nenhuma necessidade especial, me parece uma pessoa plena do uso das suas capacidades mentais, mas ela faz vários vídeos com uma boneca, como se fosse um bebê. Ela troca a boneca, ela põe talquinho na boneca, ela põe chupetinha na boneca, ela vai pra piscina com a boneca, ela fica uma mulher adulta, eu acho que ela não deve ter a minha idade, mas deve ter lá os seus 30 e poucos anos, e ela fica com, hoje a fulaninha veio pra piscina, e eu estou passando horas com ela na piscina, né, fulaninha? E aí ela passa talco, ela passa creme, ela fala, essas são as roupas que eu mais uso pra ela. E as pessoas, elas curtem, compartilham, e elas se inscrevem nesse canal aos montes, e ainda falar assim, não me julguem, eu estou aqui fazendo o meu trabalho,
gente, é um negócio que, assim, eu sinto vontade de pular do planeta. Eu sinto saudade do tempo que o povo acreditava que o mundo era quadrado, porque eu queria achar a beira. Eu queria achar a borda e pular. Porque isso passa a ser uma coisa tão normal que ninguém pode falar nada, hein? Olha lá, você tá louca? Você tá louca de vir falar do trabalho da mulher? Ela é uma youtuber. Ela faz um trabalho com as bonecas. Gente, é desastroso pra mente. Eu fico pensando que os caras que pensaram, os grandes mentes que deixaram um legado de pensamento nesse mundo, se eles não tivessem mortos, eles se matavam com isso agora. Aí tem gente, como eu tenho falado, né, o cara que derrete gelo com ferro de passar da avó dele, ele faz uma experiência de também fritar o creme dental, né, pra ver no que dá, depois ele derrete uma esponja de pia lá, e ele fala, gente, por favor me ajudem, eu preciso chegar aos 50 mil inscritos, porque eu tô só com 40 mil. E o canal de filósofos, de filosofia, de espiritualidade, de inteligência, de física quântica, com 2 mil inscritos, 1.000 inscritos, 100 inscritos no sentido de não ter mesmo, sabe? De inscritos less. Gente, eu não quero isso, eu não quero que os meus filhos queiram, eu não quero. Simples assim, renúncia mesmo, renúncia, não querer por não querer. Não é não querer porque, já que eu não tive, então eu não quero, não é raposa e as uvas. Eu não quero querer isso. Eu queria que a gente parasse de se doar para a circunstância, porque a gente pensa, não vai ter jeito mesmo, eu vou abandonar a luta. Vamos lá. Eu sou uma artista. Isso quer dizer que essa é a habilidade, a ferramentinha que eu tenho. Tipo o Bilbo Bolseiro, sabe o que ele tem? Ele tem a lealdade, ele tem a coragem. Então é ele que carrega o anel. Ponto. Só isso. Não é porque ele tem olhos azuis lindos, não. É porque ele tem essa qualidade. Então eu sou uma artista e o meu poder Pokémon é a arte, é só minha ferramenta. Se eu fosse uma engenheira, minha ferramenta seria a engenharia. Se eu fosse uma advogada, a minha ferramenta seria o direito, as leis. Como eu sou uma artista, minha ferramenta é a arte. E a minha arte compreende várias formas de arte, música, dança e tal, e a filosofia, que é a minha paixão, embora eu não tenha me dedicado o tempo suficiente para ela, para que eu possa ser porta-voz dos grandes caras. Mas eu sou uma apreciadora e levo isso em consideração. Então, tudo que eu falar vai estar permeado disso. Claro, vai ter um monte de gente que não vai gostar. E tudo bem, não tem problema, porque eu não estou aqui querendo ser o que nem o Deus conseguiu, mas eu quero que tudo que eu falar tenha um grande sentido. O que é boicotar ou não boicotar empresas que fazem o que o Creme Bem Me Quer fez? O Creme Bem Me Quer é um creme feito à base de soja, delicioso, com um preço razoável, não é muito barato, mas não figura entre aquelas coisas que a gente tem que vender um rim para comprar. E o público dessa marca, desse produto, é essencialmente o público vegano. E o público vegano consome através da consciência e não do capricho. Quando a gente vai comprar alguma coisa, eu vejo na vitrine, a primeira coisa que é importante para mim é do que é feito. Eu quero saber se é de couro animal, se é de lã animal, se faz teste em animal, se prejudica os animais. Se tiver, pode ser o que for, pode ser um lençol de 2 bilhões de fios, eu não quero. Se os 2 bilhões de fios são fios de sofrimento animal, eu não quero. Ponto. Depois que eu descubro isso, eu quero saber se eu tenho condições de adquirir. Porque se eu não tenho condições de adquirir, então eu vou deixar lá, porque eu não vou roubar. Porque os meus valores éticos estão acima do meu desejo de ter qualquer coisa na vida. Seja um creme Bem Me Quer, seja uma blusa, seja um carro, seja uma casa, não importa. E aí eu pergunto então para a pessoa que vai me vender. E aí quando eu tenho condições, o produto passa nesses 2 crivos. Aí depois eu vou entender outras coisas da minha vida, se eu gosto, se eu não gosto, se dá para passar no pão ou no biscoito, se dá para dormir abraçado ou se eu não consigo lavar, se cabe na máquina de lavar, não interessa, whatever. Mas acontece que a gente está lidando com a indústria e do sistema capitalista, eles não estão preocupados com isso. Então eles pegam o creme, que vai ser vendido para um público fiel, leal, que avalia se vai comprar o produto dele pela confiança,
E quando ele acha que ele pode ganhar mais dinheiro, dane-se os veganos e toda a nossa compreensão da ética. Dane-se o sofrimento animal, dane-se uma luta, dane-se a revolução. Eu só quero ganhar dinheiro. Então, se eu já vendo para os veganos, agora eu vou fazer uma propaganda capiciosa, porque eu não sou idiota e eu pago marqueteiros para estudar como fazer isso. E eu faço lá uma propaganda assim: se você quer comer um delicioso estrogonofe, mas tem problemas com a lactose, aqui está o requeijão de soja fulano de tal. Se a gente vai lá e falar, meu, o que é isso? Tu tá te posicionando, incentivando o consumo de estrogonofe de frango ou de carne e quebrando com tudo que é confiança entre a nossa relação, eles vão falar, mas quem falou em carne aqui? Eu não falei em carne. Eu deixei a pessoa pensar o que ela quiser. Por quê? Porque ele quer ganhar o dinheiro dos gregos e dos troianos. Essa empresa, ela tá sendo safada. Daí as pessoas vêm me perguntar, mas aí, Nana, se a gente boicota a empresa, a gente fica mais uma vez sem o produto, porque o cara vai falar, entre vocês que são os chatos criteriosos e os carnistas que não estão nem aí pra nada, eu vou ganhar dinheiro dos carnistas. Primeiro porque vocês são em menor número, mesmo que vocês sejam o nosso melhor público. Se eu potencializar isso para os carnistas, eu não vou ter que lidar com um monte de implicante chato de merda e vou ter a condição de vender para mais gente. Dane-se vocês. Então tá bom. Então, Nana, e aí a gente faz o quê? A gente vai ficar sem a empresa ou a gente vai engolir sapo? E aí eu vou dizer o que eu penso sobre isso. Depois a gente faz uma live mais curta para eu falar de novo o que eu penso sobre isso sem esses preâmbulos, tá? A questão não é boicotar, é protestar. É dizer para eles, vocês estão sendo uns crápulas. Vocês têm um público fiel, um público que cresce a cada dia, um público que vai sustentar o planeta, um público que, se tiver essa revolução feita, vai conseguir revolucionar toda essa desgraça que vocês implementaram no mundo com a ganância de vocês. Por isso que confiar mesmo, eu confio em empresa vegana. Como a Súria, por exemplo, que é uma empresa vegana. Mas você sabia que a Súria não é vegana? Não, vegano eles são, então dane-se, eu não quero saber. Eu não quero saber se a dona da Súria, esses dias, teve um momento de mau humor e ficou brava com alguém. Isso não é motivo para eu desconfiar do veganismo, porque falho todo mundo eu também sou. E você pensa que não tem dia que eu pego o chinelo aqui e desço na bunda do mini vegano? Claro que desço, sem dó. Olha, cuidado que o conselho tutelar vem te pegar, né? Pode vir. Desafio. Vem aqui fazer melhor. Vem aqui. Porque educação é renúncia. Educação é exercício de responsabilidade, de generosidade. E nem sempre isso pode ser feito fazendo a coxambra. Então eu não acredito em negociação com terrorista. Eu não negociaria com um pedófilo. Não negociaria. Mesmo que ele falasse assim, mas então eu vou continuar estuprando criancinhas, eu não vou negociar com ele, eu vou colocar ele sob o crivo da ilegalidade. Ele vai ter que lidar com todo o meu protesto, eu vou gritar no pé do ouvido dele ali noite e dia, mas isso não é funcional. Vamos ver se não é? Porque para minha família tem sido, para mim tem sido. A gente tem que fazer o que a gente acredita, e eu acredito nisso. Essa é só a minha opinião, eu não tô mandando em ninguém, nós estamos juntos aqui em 15 pessoas. Isso em termos de número, é inexpressivo. Mas por que eu não fico aqui falando de número? E todo mundo gosta de número. As pessoas falam assim, mas se você cita o impacto ambiental, fale em toneladas, Nana. Fale em bilhões, fale em números de massacre, fale em pH 2 é básico. É ácido pra caramba, 8, 9 é muito básico, Nana. Fala em números. Não vou falar em números, sabe por quê? Porque o número pra mim é secundário. Porque se tem uma matança de 80 bilhões de animais terrestres por ano só para alimentação, eu vou lutar. Mas se tivesse 1 tonelada, 1 bilhão de animais, eu ia lutar do mesmo jeito. E se tivesse 10 animais, eu também ia lutar. Sabe por quê? Porque cada vida é única.
Porque não tem essa coisa de número, mas é tanto número que assim, mas matam só 10 por ano, mas os que morrem e só tem uma vida. Então para mim não faz nenhuma diferença. Eu sei que isso impacta, eu sei, mas eu sei também que tem grandes profissionais fazendo isso. Melhor que eu. Se eu for dedicar o meu tempo para para fazer busca sobre esses números e ainda correr o risco de citar uma vírgula errada e depois ter que jogar todo o meu trabalho ladeira abaixo, porque vão falar, tá vendo? Ela falou 8 bilhões 517, ela não sabe nada. É 8 bilhões 533. Ela é burra. Essa mulher não dá, olha, não dê asa para essa mulher. Ela falou que era 8 bilhões 517, quando é 8 bilhões 533, ela não sabe nada. E eu não vou me perder nessa besteira. Simples assim. Porque enquanto morrer um animal, enquanto tiver um explorado, enquanto tiver um travesseiro de pena, enquanto tiver uma jaqueta de couro, enquanto tiver uma vaquejada, eu vou lutar com o mesmo vigor. Então eu não quero saber, eu não preciso dessa expressão para lutar, eu não dependo dessa expressão para lutar. Eu vou lutar do mesmo jeito. E quem quiser saber o que eu penso sobre isso, eu estou dizendo. Mas então você desconsidera quem luta? Eu não desconsidero ninguém. Eu tenho bem claro na minha cabeça, de um lado estão as pessoas que produzem e se beneficiam da exploração e massacre animal. Do outro lado estamos todos nós. Mas aí você está falando também do carnista, porque não sei o que. Não, eu tô sim, nós somos da mesma natureza. Cometemos falhas, não sabemos o direito que direção tomar, estamos perdidos, massacrados, enganados. Quem é que são os meus, entre aspas, inimigos, arqui-inimigos? Quem são? Os pecuaristas. A bancada ruralista do Congresso Nacional, os advogados do diabo, essas pessoas que estão contando mentira para a população, vendendo produto tóxico, fazendo propaganda e obrigando a gente a ficar cada dia menor, essas pessoas figuram para mim de verdade como os meus arqui-inimigos. Todos os outros são como eu, estão lutando do jeito que eles acreditam. É por isso que eu não me perco avaliando o posicionamento da ONG X ou da ONG Y. Eu tenho o meu posicionamento e eu sei como que eu luto e no que eu acredito. E não vou discutir com eles. Eu não vou discutir. Eu não acredito em negociar com o mercado. Porque você pensa assim, olha, você para de lutar pelo seu objetivo final e passa a passar purpurina na merda, porque você pensa, mas olha só, tá tão bagunçado que o máximo que dá para fazer é isso. Não, mas você está atuando na libertação animal com uma mente carnista. Quando eu me aproximei da filosofia do Buda, é uma filosofia muito... Perdão, uma interferência. Quando eu me aproximei da filosofia budista, da filosofia mesmo que mostra qual é o caminho, né? Existe a dor, existe a cessação, existe o caminho, existe a causa, existe a cessação e o caminho. É muito complexo para mim, uma cultura tibetana, uma filosofia muito rebuscada que pede que a gente tenha alguns arrojos anteriores para conseguir compreender, uma língua diferente ao sânscrito e o tibetano, e eu fui educada numa família cristã. Então, eu ouvi meu mestre falava assim, você quer compreender o budismo do ponto de vista cristão? Não vai dar, querida. Você primeiro precisa entender, porque senão vira aquela tradução ruim, sabe? Que se faz ao pé da letra, aquela tradução de Google, que você faz assim, então o Buda é o Cristo, a Tara é a Nossa Senhora, a divindade X é o São Fulano, e assim, você não fica onde você está. Se você quer fazer uma revolução por libertação com a mente carnista... Então são os carnívoros que estão determinando o caminho que você está trilhando. São os carnistas, são os especistas que estão determinando até onde você pode ir. É a indústria que se põe irredutível, com uma máquina na mão, com toda a grana na mão, dizendo para você, não vou liberar. Você vai ter que amargar e vai ter que comer isso aqui com isso mesmo. Se quiser, senão vai ficar sem nada. E a gente sem poder de renúncia, a gente não vai até o fim.
Ninguém é coração valente, ninguém vira William Wallace. Essa é a minha percepção das coisas. Pode ser que ela esteja equivocada, mas eu acredito nela. Quem acompanha o meu trabalho e achar que é uma percepção pertinente, que tem afinidade, sinta-se super bem-vindo. Eu não estou aqui para condenar ninguém a nada. Eu nem estou fazendo uma crítica, eu estou só fazendo constatações e colocando um panorama geral. Como é que você vai para uma luta de libertação animal acreditando no que os exploradores de animais te dizem? Se eu tivesse, esses dias o Animadruga me fez um desafio de falar sobre um Olavo e um babaca que falou um monte de bobagem, assim, de besteira a respeito dos posicionamentos de defesa animal. E eu me cansei, eu tava muito exausta, e eu falei assim, eu não quero falar com esse cara, ele é muito besta, ele é muito bobo, ele fala muita besteira, não faz sentido nenhum o que ele tá dizendo. Ele falou, mas ele influencia pessoas, Nana. E isso tem que bastar para você ir lá e fazer o seu trabalho. Porque você pode também influenciar uma pessoa ou outra, mesmo que a sua influência seja muito pequena, mas como vai saber? Pode crescer. Vamos encher a rede de trabalhos para que as pessoas possam ter acesso a isso, porque por enquanto elas ouvem lá o Karnal, o que defende a cenoura no lugar da vaca. Elas estão ouvindo esse tal desse Olavo, que diz que é um gagá, um senil, mas está falando um monte de besteira, é caçador, sei lá o quê. E aí ele falou assim, imagine-se, quando, na época do Hitler, ele estivesse fazendo um discurso antissemita e você pensasse, nossa, que idiota, ele está falando uma bobagem. Ele está falando sobre o quanto os judeus são lixo? Ah, que idiota, eu nem vou falar nada com ele. O que acontece? Ele subiu ao poder e fez um grande estrago, um genocídio emblemático. Ou então, quando agora o Trump estava fazendo o discurso e você pensasse, nossa, que cara horrível, ele é um babaca, ele só fala besteira. Ele é xenofóbico, ele é machista, enfim, ele é um pulha. Ai, não vou nem falar com ele. E o que aconteceu? Ele subiu ao poder. Ele está agora determinando barreiras, ele está determinando. Então, o fato é que, por mais besteira que as pessoas estejam falando, elas podem estar influenciando pessoas. E nós também precisamos influenciar. Então é por isso que eu venho aqui e boto a minha cara nesse vídeo todo bagunçado, que fica com a minha cara quadriculada, que o celular cai, treme, que eu deixo de arrumar as coisas na minha casa para poder fazer. Porque a gente precisa fazer isso inteiro. É porque eu realmente acredito que a gente não pode ter um pensamento uma ação abolicionista com um pensamento especista. Aquele que fala assim, é verdade, eles falaram que eles não vão liberar. Sabe aquela pessoa que vai fazer a ponte entre a família da pessoa, da criança sequestrada e o sequestrador. Aí ele volta falando assim, ele disse que ele não vai liberar a criança, mãe. É melhor então você deixar a criança com ele. E ele falou que ele deixa você mandar um pratinho de comida para essa criança. Ele falou que ele aceita. A mãe quase se apaixona pelo sequestrador. Porque ela pensa, nossa, entre ele sequestrar meu filho e deixar meu filho morrer de fome e ele me permitir mandar comida feita por mim todo dia pro meu filho, mesmo lá sequestrado, ele abusando do meu filho, mas ele tá sendo bom. Eu não vou acreditar nisso, tá? E eu tenho amigos que pensam diferente, amigos que eu amo, amigos mesmo, desses que vocês vão ver fotos minhas abraçada com eles. Sim, se quiserem me avaliar só por isso, provavelmente vocês vão ter uma razão para desprezar todo o meu trabalho. E o que é uma pena para todo mundo, para nós, porque a gente pode construir mais. Mas eu discordo veementemente desse posicionamento e eu faço o meu da maneira como eu acredito. Então, boicote não é uma coisa que dá pra gente resolver num post. Não é coisa que dá pra gente resolver nem num textão. Né, que agora tem esse nome, né, pejorativíssimo por sinal. Imagine se o Camões existisse hoje. Nossa, os Lusíadas, a Odisseia de Homero, imagina. Ia todo mundo morrer de fome, porque, imagina, eles são todos textão. Spinoza, textão. Nietzsche, textão. Todo mundo é textão, e é textão de uma maneira pejorativa. O que resolve, então? Briga de três frases abreviadas mandando o outro tomar no cu? Isso resolve? Eu, sinceramente, não acho bacana e não faço uso desse tipo de imposição da vida fast food, da vida fast tudo, da vida quickly, rapidinha. Eu não faço uso disso. E sei que eu vou passar provavelmente a amargar para o resto do meu trabalho aí um contingente de 20 pessoas
50 pessoas, 100 pessoas. Mas assim como eu disse que para mim tanto faz lutar por 70 bilhões de animais massacrados, ou por 7, ou por 1, da mesma forma eu acredito nas pessoas que compartilham o nosso trabalho e as nossas conversas. Não importa que são 15, 20 pessoas. O que importa é o quanto essas pessoas estão de fato engajadas num movimento de paz, pela paz, num movimento de consciência, num movimento de ética. E não negocio com traficante. Sempre que você negocia com traficante, você dá força para ele. E isso é tão básico que eu não estou aqui falando nada de novo. Sabe, eu já falei isso outras vezes, mas eu vou ser bem repetitiva, porque nós nos encontramos daqui e às vezes não, outras pessoas não encontram mais. Quando eu assisti Narcos, eu sempre pensei bastante no contexto de como era aquilo lá. Não interessa, eu não fiquei presa na interpretação da língua que o menino, o Wagner, falava. Pra mim, tá lindo, tá ótimo, a forma não interessa. O brasileiro tem uma mania de fazer isso, na verdade o humano tem mania de fazer isso. Fica preso nas minúcias e deixa a essência esvair. E eu fiquei pensando naquela coisa do narcotráfico, né? Quanto mais cedia, mais ele ganhava poder, e até que chegou uma hora que teve que cortar tudo e botar em risco a população. Mas eu vou explodir o shopping. Pode explodir, meu filho. Porque vai chegar uma hora que a gente vai ter que deixar você explodir o shopping inteiro pra gente acreditar que tem que fazer... tem que parar com isso, porque toda hora você só cresce, e cresce ainda às custas da gente. Que é o que acontece na abolição, na luta por defesa dos direitos animais e libertação animal. E eu não sou aquela pessoa que fica fazendo um plano perfeito para daqui 200 anos. Eu não acho que a gente tenha que fazer um plano perfeito e irretocável, onde um dia todos os animais vão sair livres, como se isso aqui fosse Shangri-La, o paraíso, o Éden. E tem que andar no paralelo. Por isso eu resgato Maritaca com o bico moído que caiu do 2º andar, Bem-TV que caiu do ninho porque a criançada foi mexer. Eu faço um trabalho paralelo para que a gente equilibre essa balança. Eu não acho que a gente tem que fazer planos perfeitos para começar a trabalhar, mas negociar com o traficante, para mim, é fora de questão. Eu não faço isso. Se eu precisar abrir mão do produto, eu vou abrir. Porque se a pessoa começa... não, mas é porque eu trabalho tanto e eu preciso chegar à noite na minha casa e eu ter uma comidinha. Então a pessoa está pensando nela, ela não está pensando na abolição. E quem promover o incentivo dessa postura também está pensando nas pessoas e não está pensando na abolição animal. E é difícil, porque eles vão alegar, mas Nana, se você inviabilizar, a pessoa também vai mandar tudo a merda, e ela nem um pouco, pode ser que ela desperte depois, mas você está tornando isso tão difícil que ela também não vai querer. Mas o desafio é não tornar tão difícil sem ceder para o traficante. É um desafio hercúleo, difícil, mas essa é a nossa obrigação. Eles podem querer isso, nós não. Nós não somos abolicionistas, nós não somos veganos, nós não somos estritamente vegetarianos, nós não deixamos de usar produto, creme, shampoo, se precisar, lava o cabelo com chá de alfazema com bicarbonato, dane-se se ele ficou com... ainda não tem cachos definidos. Mas ter cachos definidos às custas do olho de um coelho, eu não quero ter cacho nem definido, nem indefinido, não tô nem aí para cacho nenhum. Então, entendo o que eu tô querendo dizer. As pessoas que não conhecem e não foram ainda tocadas por essa vontade, essa disposição de libertar os escravos e de promover um cuidado por todos os seres, elas podem fazer questão da pastinha de soja e do shampoo e do biscoito e do refrigerante ou do leite. Mas nós não somos aquelas pessoas que vamos liberar. Elas vão continuar com a liberdade delas, porque a gente não vai invadir a casa delas, saindo, quebrando tudo, tacando tudo no chão, botando fogo no leite delas. Nós não somos aqueles caras lá de Alá, que ficam lá matando quem não acredita no Deus deles. Nós não somos isso. Nós temos mente para isso, nós temos coração para isso. Nós temos capacidade de fazer algo melhor, então. Mas não contem comigo para falar, é verdade, você sai da sua casa às 6 da manhã, chega às 8 da noite... Tá bom, então. Então come isso aí mesmo. Não, eu vou fazer outra coisa. Mas eu também... mas então você vai abandonar a pessoa que te pediu orientação? Não. Eu vou dizer pra ela como é possível fazer aquilo. Como eu faço.
Então eu vou lá pra minha cozinha e falo, olha, eu inventei um negócio novo. Vamos fazer um vídeo agora, a gente mostra. Eu gravo um áudio, eu tiro foto, eu faço uma animação, um texto, um livro, o que for, menos a liberação da morte, em instância alguma. É isso que eu tinha pra falar. Então, quem quiser alguma contribuição minha a respeito disso, entenda que é assim que eu penso. Eu acho que nós lutamos por abolição e nenhuma vida está negociável. Tem coisas que são inalienáveis para nós. E a parte o fato de eu ter realmente amigos que pensam de uma forma muito diferente, amigos do meu peito, pessoas que eu tenho uma consideração e um carinho imenso, que eu nunca vou xingar e achincalhar ninguém. A briga não é a pessoa, porque aí a pessoa esquece a abolição e passa a própria causa vira o objetivo dela. Se ela é ou não vegana, se ela é ou não abolicionista, se ela usa uma faixinha verde ou se ela usa uma faixinha azul, vermelha. Assim, eu não tô disputando nada disso. Eu só acho que eu não vou alienar. Se me perguntar, Nana, mas você vai boicotar o Bem Me Quer? Não, eu vou estourar a caixa deles de e-mail, mandando e-mail pra lá, falando que eles estão sendo canalhas, que eles estão sendo crápulas, que eles estão rompendo. Ah, mas isso não adianta nada. Pô, mas aí é complicado, porque eu não posso fazer as coisas pensando que não adianta. Eu não posso negociar com canalhas onde quem dita o modus operandi seja o próprio canalha. Ele que vai dar as regras. Isso continua sendo tráfico, chantagem, assassinato, matança. Quem dava as regras era o Escobar. Ele que determinava em que lugar punha o dinheiro e que quantidade de dinheiro ela era. Ele que determinava, mas isso é crime. A gente não pode se render. Ou então a gente não está fazendo revolução. Então, tudo bem também você fala, não, eu não vou fazer revolução, eu só quero melhorar um pouco as coisas, é isso que eu acho que eu tenho tempo para me dedicar, eu não sou aquela pessoa que vai pro front, não, mas eu fico aqui soprando a ferida e tá bom também, porque eu não acho que essa pessoa precisa ser execrada da face da terra, ela tá fazendo o que ela acredita, o que ela alcança do jeito dela, então tchau pra você e eu vou seguir aqui um pouquinho mais pra frente, que eu acho que eu consigo andar, porque eu tenho renúncia, só isso que eu tenho, só. Renúncia, disposição para renunciar. Então a gente tem que ensinar as pessoas a serem capazes de renunciar quando for a hora de renunciar. E isso é muito difícil, claro, porque a gente tá num mundo capitalista que só incentiva a ganância. Toda hora é a ganância que vale. Só que quem vai ditar a minha luta por defesa aos direitos animais não vai ser o meu algoz. Não vai ser ele que vai determinar. Eu não vou fazer uma coisa com a mente da outra. Porque eu não vou trabalhar com isso. Isso daí talvez a polícia possa lidar assim. Não é à toa que muitas vezes a polícia está corrompida e está no meio da corrupção. Muitas vezes a polícia também é o bandido. Não é à toa que a gente tem filmes e filmes falando disso e várias experiências reais. Por quê? Porque no meio da história, ele vai se enlambançando inteiro, vai prendendo o rabo, e aí chega uma hora que ela não pode mais falar em defesa, porque a pessoa fala, mas até ontem você não lutava, eu vou te jogar para os leões agora, eu vou te jogar lá no meio dos ativistas e vou contar o que você fez. E aí a pessoa não vai conseguir levantar. Por isso que eu não cobro um puto por uma palestra. Não cobro R$1. E fiz resgates aqui na minha casa e até hoje eu não fiz uma vaquinha. Eu deixo de comprar coisa pro meu armário se precisar. Eu chego no veterinário, eu peço, me ajude, eu não tenho como pagar. Mas eu não faço vaquinha. Porque se algum dia um sujeito deste mundo, que nem tá acontecendo lá no sul, que nem acontece em outros lugares, vier me acusar de corrupção, eu não respondo por mim. Eu não quero correr esse risco na minha vida. Entendeu? Então, por isso eu já não prendo meu rabo. E é por isso que eu não negocio. Porque quem vai determinar o rumo do meu trabalho como defensora dos direitos animais não vai ser o meu arqui-inimigo, não vai ser o corrupto, não vai ser. Porque mais cedo ou mais tarde eu vou ter que me lambançar inteira. Outra coisa que sempre se fala, mas a gente precisa de dinheiro. Eu não posso entrar no que eu acho disso profundamente, porque talvez o governo, a defesa civil venha aqui calar minha boca. Mas eu vou dizer o que está ao meu alcance. A gente precisa daquilo que a gente pode ter. É só disso que a gente precisa. Hoje mesmo meu marido saiu para ir ao supermercado e me fez essa mesma pergunta. Do que a gente precisa? E eu olhei para ele e falei, daquilo que a gente pode ter. Por meios legítimos. Só. Aí ele ficou quieto, porque a gente já tem um pacto aqui sobre isso. E é assim que eu acredito.
Então a gente não precisa de nada daquilo que a gente precise roubar. Não é necessário. É uma loucura, é um capricho. Claro que a gente não vai falar isso pra gente que tá viciada a acreditar que sem 50 refeições por dia ela não vive. Tá, tem um monte de gente que pensa assim. Ou de um shampoo, porque senão eu não posso sair na rua, porque eu não posso me apresentar assim no meu trabalho. É fácil pra você falar, Nana, que pode ser uma descabelada, você é artista. Eu não, eu trabalho no burocrático, eu trabalho lá no banco, não sei das quantas. Eu não posso chegar assim, com essa florzinha, esse trapo no cabelo, esse cabelo todo desgrenhado, eu não posso. Você fala assim, você pode, eu não posso. Eu tenho uma cunhada assim, é uma louca, irmã do meu marido. Ela precisa dominar o mundo inteiro, ela precisa de toda a segurança do mundo, ela precisa de dinheiro. Um dia eu postei, falando de meditação e consciência, um monte de roupas que eu estava lavando. Porque as pessoas me perguntam muito como que a gente faz para meditar. E eu sempre falo para ela, não fique esperando aparecer aquele campo de trigo, metade girassol, que também é bem poético, com uma brisa morna e o seu cabelo tremulando ao vento e uma roupa diáfana, uma luz dourada para você meditar, não. Você medita fazendo o que você estiver fazendo. Meditação é consciência, é esvaziamento da mente, é domar a mente para não ficar pensando em tudo quanto é bobagem. E aí as pessoas que estavam me perguntando, eu postei umas roupas por lavar e falei assim, a gente medita aqui também. Nossa, ela ficou louca. Ela não curte nada do que eu faço, ela não olha nada do trabalho que o irmão dela tá fazendo, nada do que a gente faz em prol das pessoas, mas ela veio falar que aquilo era uma vergonha. Imagina mostrar que eu lavo roupa à mão, isso é um horror. Não posso lavar roupa à mão, isso é demais, né? Se vocês resolveram virar hippie agora, depois de velhos desse jeito, mas ficar postando roupa suja, roupa lavada na mão, que vergonha! Sim, eu não vou dizer as coisas que eu pensei comigo mesma, mas eu pensei, essa é o tipo da pessoa que eu digo que se a gente tenta dar remédio para uma pessoa num nível de estupidez desse, equivale a você tentar dar remédio para uma pessoa morta. Não vai reagir, já morreu, já foi, sabe? Mas essa pessoa não vai me constranger e determinar como é que eu medito. No dia seguinte eu posto outras. Entendeu? Então eu acho que a gente precisa entender que é assim. Eu não posso ter uma mente rendida para fazer um trabalho dessa monta. Um trabalho que pretende uma revolução de consciência, que as pessoas parem de ser ignorantes, que as pessoas parem de fazer negociações ignorantes e gananciosas. Só porque eu penso assim, mas tá tudo uma merda, então se não for assim não vai adiantar. Não, essa mente é a mente dos nossos arqui-inimigos, não a nossa. Tá bom? Então, depois a gente faz um vídeo mais objetivo falando dessa coisa do boicote de determinados produtos, para que fique claro para as pessoas que não têm condições de ouvir uma conversa de 1 hora. E eu vou falar de novo, depois eu faço mais algumas postagens, mas o meu recado tá dado aqui. Tá? Eu acredito sim no boicote de empresa, porque se essa empresa é mercenária o suficiente para romper com a confiança, então aí sim, isso sim não vai adiantar, porque mais cedo ou mais tarde eles pegam o nosso dinheiro suado, o nosso recurso suado e usam para fortalecer o mercado deles. Eles não vão entregar esse mercado de mão beijada, esse mercado está em derrocada. A pecuária está em derrocada, o consumo de carne está em derrocada por questões óbvias, porque isso destruiu a saúde das pessoas e elas são tão egoístas que elas não querem ter suas saúdes maculadas. E aí daqui a pouco vai começar a degringolar e eles vão começar a investir o dobro, porque é assim que se faz no mercado capitalista. Quando a pessoa está indo mais abaixo, ela tem que parecer que está indo mais acima, porque no capitalismo as pessoas só dão valor para quem tem dinheiro, para quem é rico. Não estou falando que a minha cunhada parou de falar com a gente porque a gente resolveu renunciar aos desejos materiais para cuidar de todos os seres. A gente não é mais importante agora. Agora a gente não é convidado para nada porque a gente é uma vergonha. Mas se a gente tivesse ganho na loteria e tentasse... loteria que não existe, tá? Assim, mas se a gente tivesse ganho muito dinheiro e a gente tivesse tentado dar dinheiro para ela, ela não ia recusar. Ela recusa sabedoria, que pra gente é muito mais valioso do que qualquer dinheiro que vai embora. Mas aí, não, você está invadindo a minha vida. Eu queria ver se entrasse lá com uma maleta de euro para ver se ela ia dizer que eu estava invadindo a vida dela. Ela e qualquer outra pessoa, porque ela virou um símbolo, né, do que a maioria das pessoas são.
Você está me invadindo. Você está invadindo a minha vida com seus conceitos éticos. Eu tenho direito de pensar no que eu quiser. Ainda, olha, mas já lá naquele pote onde eu encontrei os meus conceitos éticos, eu encontrei um pote de ouro também. Eu estava afim também de dividir com você. E o ouro a pessoa quer. Eu quero ver neguinho vir pra cima de mim, dizer pra mim que não quer dinheiro, que não quer euro, que não quer ouro. Então, bando de mercenário, bando de vendido, bando de ganancioso, vocês não têm a minha parceria. Se eu precisar parar de comer pasta de soja, bem me quer, porque você agora está incentivando churras, eu vou parar. E se eu tiver que falar para as pessoas, para também, eu vou parar. Só que não sem antes dizer para eles, vocês estão sendo crápulas, canalhas, porque vocês estão rompendo com a coisa mais sagrada que as relações podem ter, que é a confiança. Nós temos confiança em vocês. Nós não consumimos o seu produto porque ele é a coisa mais deliciosa da face da terra. É caro e eu consigo fazer na minha casa. Nós consumimos para incentivar que vocês existam, que vocês cresçam, para que a mente e a consciência de respeito aos animais, aos todos os seres cresçam. Mas se você é um canalha de merda, que não sabe honrar nada porque você precisa do dinheiro de todo mundo, seu desgraçado, eu faço essa porra dessa pasta de tofu na minha casa e na minha cozinha. E você que se dane, tá bom? É isso que eu teria para falar para essas empresas canalhas, ordinárias, que rompem com o que há de mais sagrado numa relação, que é a confiança. E para encerrar, eu vou fazer aqui um desenho básico, uma ilustração metafórica dessa situação. Entendam que a relação que nós, veganos, ativistas, abolicionistas, precisamos estabelecer com essas empresas e com essas indústrias, é uma relação de confiança, não é uma relação de dinheiro ou de praticidade. Praticidade, não é praticidade, entendeu? Mas a gente incentiva muito as pessoas se a vida delas for prática. Mas você tá jogando a isca errada. Porque a hora que for prático ela comer o bicho, ela vai comer também. Para de ser tolo, para de acreditar que a empresa, ela paga um monte de marqueteiro, ela paga um monte de gente especialista em engenharia de todos os tipos para planejar como é que vai fazer para ganhar o cliente. Você acha que nós, com essa fala de renuncie em favor do bem do coelhinho e do macaquinho, do porquinho da Índia, do porquinho e do boizinho, a gente tem mais poder de convencimento do que essas empresas? Não, é uma relação de confiança, gente. Se eles não têm confiança, não tem negociação. Simples assim. Você bota alguém para morar dentro da tua casa se você achar que essa pessoa vai botar veneno na tua comida? Não, mas é que ele é legal, aí a gente vai convencendo ele se tornar um cara legal, um traficante, você bota pra morar na sua casa, você divide um apartamento com ele? Não, porque assim eu incentivo mais, eu não tenho coxambro, amigo. Ele vai colocar veneno no teu creme dental, ele vai colocar, tu não vai ter vida. Isso é uma relação de confiança. Se não tem confiança, não tem relação. Ponto e acabou. Porque nossa relação com a indústria é uma relação de confiança, não é uma relação de capricho. Veganos aprendem muito cedo a fazer seu arroz, feijão e salada de tomate. Boa parte de nós divide o dinheiro com animais que a gente resgata, com campanhas que a gente faz. A gente não tem grana sobrando para comprar bem me quer de R$9, de R$11. A gente faz das tripas coração para conseguir incentivar as indústrias para que elas se tornem veganas. Agora, se for para comer o nosso e o do amiguinho, então a gente diz não, entendeu? Tá dito não. Da minha parte eu digo não. Todo mundo pode falar o que quiser, mas eu também posso falar o que eu quiser e o que eu quero dizer, não. Eu não negocio com crápula. Ponto. Um beijo imenso para todo mundo. Mais tarde eu faço um vídeo mais repetindo isso, mas de uma maneira mais objetiva. E a gente vai se encontrando. Quem quiser deixar observações, quem quiser deixar sugestões nos comentários, por favor, quem puder, só não briguem nos meus posts, por favor. Eu não quero ver ninguém brigando. Se brigar nos meus posts, eu vou convidar, por favor, a ir brigar em outro lugar, porque eu não tô aqui para isso. Nós temos firmeza, nós temos força, mas a gente não quer violência mesmo. Realmente, eu não tenho tempo para gastar com isso, eu já tô velha. E que mais que eu ia falar? Bom, visitem o Comandante Pesquisa, que é um canal no YouTube que tem lá uma porção de vídeos que fala sobre vários assuntos, tema. E obrigada de verdade pela parceria que vocês estão tendo o tempo todo. Nós somos uma força de resistência. Fácil, ninguém disse que ia ser. Tá bom? Beijo pra todo mundo, gente. Tchau.